Boa noite. O nosso episódio hoje vai nos trazer estudantes recém-chegados no Colégio Beca. E com esses estudantes recém-chegados, muitas experiências que já aconteceram em tão pouco tempo. E para isso nós convidamos 3 alunos, o Guilherme, a Evelyn e a Gabriele. Vocês podem se apresentar, por favor. Bem, eu sou o Guilherme Belopede, cheguei faz 6 meses no Beca, tô com 15 anos, daqui a pouco 16, e eu tô gostando demais, assim, do Beca, e tá muito legal até agora. Legal. Oi, gente, meu nome é Evelyn, eu tenho 14 anos, sou do 8º ano A e entrei no Beca há menos de um ano. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriele Peragini, tô há 6 meses também no Beca, no primeiro A, e acabei de fazer 15 em março. Legal. Então, 2 estudantes bem fresquinhos no colégio, né? E a Evelyn, eu sei que é um retorno ao colégio, né, Evelyn? Sim. Conta para nós um pouquinho da sua primeira experiência até chegar agora nessa volta para o colégio. Então, eu entrei no Beca com menos de um ano, tinha 11 meses, e basicamente eu passei a minha vida toda aqui. Só que por conta da pandemia, tive muitos problemas e tive que sair. Fiquei 4 anos fora e tive que ir para duas escolas públicas. Eu fiquei Certo. 2 anos em uma e 1 ano e meio em outra. Nesse processo, acho que foi um pouco difícil a adaptação, né? Eu tive um pouco de medo, porque eu tinha ficado muito tempo aqui e a minha experiência para mim, para ir em outra escola, foi um pouco difícil, mas não demorou muita adaptação. E acho que em 2024 eu sempre tive essa vontade de voltar, né? E eu só tava esperando uma oportunidade para conversar com a minha família e tudo mais. E em 2024, no começo de 2024, eu resolvi comentar com a minha família, né? Só que eles falaram para mim esperar um pouco até as situações melhorarem. E tudo bem, aí passou. Aí em agosto de 2024, veio esse assunto de novo lá em casa e apareceu uma oportunidade, né? Aí foi uma escolha minha voltar. Eu conversei com a minha família, eu sabia todos os riscos que eu poderia ter em relação à readaptação, Tá. em relação a conseguir acompanhar, porque eu sei que a diferença entre uma escola pública e uma particular são totalmente diferentes, os métodos de ensino. Então, eu tive um pouco de medo no começo em relação a me. Como pode dizer? Se adaptar ao Isso. conteúdo, né? Isso, principalmente com as matérias e tudo mais. Mas desde o começo eu sempre tive apoio da coordenação. Eu sempre conversava com a Fabiana em relação a isso, que eu tinha um certo medo. E ela sempre me ajudando, me auxiliando, falando se qualquer problema, qualquer dúvida que eu tivesse, era só conversar com ela ou com os professores em relação a isso. E eu acho que uma peça muito importante para mim nesse recomeço foi as minhas amizades, né? Eu já Certo. conhecia bastante gente até que nunca saiu do Beca. E você lembrava dessas amigas, dessas amizades? Sim, eu tenho Tá. bastante. E acho que foi uma peça muito fundamental eu ter elas ali. Pra me achar, sabe? Manusear a plataforma Geek, né? E acho que foi uma peça essencial, assim, pra mim. Tanto a coordenação quanto as amizades. Porque então você saiu no Fundi 1 do colégio por conta da pandemia e das Sim. condições da sua família e acabou retornando no Fundi 2, Sim. já no 7º ano. Ou seja, o conteúdo já havia caminhado bastante, né? Então dá para entender completamente esse medo, né? Essa insegurança. Mas que bom que você foi corajosa, que bom que você conseguiu voltar e hoje já está caminhando super bem, né, Evelyn? Sim, e nada como o começo do ano, né? Que pega o conteúdo bem todo mundo junto, porque acho que eu voltei no, se eu não me engano, terceiro semestre. 3º trimestre. Trimestre, isso. Porque foi entre agosto e setembro. Foi setembro. Tá, então você voltou pro 3º tri no 7º ano. Sim, Tá. aí deu aquele medo por conta disso, de ser o último trimestre, Foi né? um super desafio, né? Foi, bastante.
E agora o oitavo você já começou desde o início com todo mundo. Sim, tanto de manhã agora, tenho bastantes amizades, inclusive, e é muito bom começar do começo de novo, eu acho. Que bom, seja bem-vinda de volta, então. Obrigada. E você, Gui, como que foi a decisão de vir para o Colégio Beca? Olha, no final do ano passado, eu já tava falando minha mãe que eu queria trocar de escola por conta do meu irmão, assim, que eu via por ele, que eu sentia que o ensino médio na minha escola antiga tava um pouco mais fraco. Tá. Aí eu tentei alguns concursos públicos, não passei. Aí foi a hora de decidir a escola particular. Aí, olhando aqui por perto da freguesia, eu achei o Beca. Eu me interessei bastante justamente por causa do projeto das eletivas, que me inspirou bastante por conta da educação financeira, do marketing, que é uma das coisas que eu procuro fazer para o meu futuro, assim, em si. Foi uma das coisas que me fez escolher o Beca. Legal, tá, já entendi por que você veio, mas daqui a pouquinho eu quero saber como que foi esse início, esses primeiros 6 meses, tá bom? Tá bom. E você, Gabi, o que te motivou a estudar no colégio? Assim, desde o ano passado, mais ou menos no meio, eu já não estava mais me dando bem na minha antiga escola, tanto com a amizade quanto com o ensino. O ensino estava decaindo, eu já estava procurando mais outra escola. E aí, quando começou agora o ensino médio, em fevereiro, eu ainda estava sem escola, na primeira semana. Aí eu tinha me mudado para cá. E tem uma aluna que estuda aqui desde pequena, que é a minha melhor amiga, que eu conheço há Quem é? 10 anos, a Lara Passinho. Ah, Lara, certo. E ela sempre comentou assim, e eu sempre tive interesse. Aí eu falei, por que não? Já que eu tô morando aqui, assim. Aí foi muito bom, porque também eu já tinha algumas amizades por conta dela e acabei me estabelecendo até que, né? Não foi tão rápido, Tá. porque no primeiro mês eu tava querendo ir embora, Sério? Ah, o mas que te fez depois, querer ir embora no primeiro mês? assim, como eu tinha falado, o ensino era bem diferente. Eu tava com muito medo de não Tá. conseguir Mas acompanhar. você achou que no Beca era mais puxado do que na sua antiga Sim, escola, é isso? tipo, Tá. como pode falar? Era igual as matérias, só que o ensino e como era já as matérias, A era coisas, profundidade. sim, que eu ainda Tá. não estava preparada. Só que depois que eu comentei isso com algumas pessoas e também as amizades, foi quando eles realmente falaram, nossa, pra que isso? E começaram a acolher, né? E eu Vou te ajudar. consegui ficar bem melhor depois. Que legal. Então, olha só. Olha como que o acolhimento de um estudante novo pode fazer toda a diferença no colégio e sabemos que faz a diferença, né? É por isso que no Sim. colégio nós trabalhamos tanto as questões socioemocionais. Porque não basta o colégio fornecer uma excelência em matemática, português, geografia, biologia, química. Nós precisamos também desenvolver de verdade habilidades socioemocionais nos nossos estudantes, Sim. tanto para acolher as outras pessoas, como para saber viver em sociedade e saber também pedir ajuda quando é necessário, porque todos nós somos seres humanos, né? Vivemos em sociedade, precisamos nos ajudar de alguma maneira, nos apoiar, né? Nos trabalhos isso fica bem nítido, né? Nos trabalhos em Sim, sim. Uhum. grupo. Que bom que você foi acolhida, Gabi. Que bom. E agora já passou um pouco medo ou continua com vontade de ir embora? Não, passou um pouco medo. Tá, os desafios eles continuam, mas agora você já está mais confiante. Sim. Tá. Vocês dois falaram muito sobre diferenças. Vocês sentiam que a escola antiga não aprofundava tanto o conteúdo, que não tinha tanta base teórica. Uhum. Tentem detalhar para nós um pouco qual é a diferença que vocês sentem no Colégio Beca quanto a isso? É a presença de professores capacitados? É a forma como o conteúdo é abordado? O que vocês sentem que faz a diferença no nosso colégio? Olha, eu sinto que a forma que o conteúdo é abordado mesmo interfere bastante nisso. E foi um dos motivos de eu querer trocar de escola. Porque agora no Beca eu tô me sentindo bem mais confortável para estudar.
em vez de ficar lendo livro, essas coisas, apostila. Agora eu tô achando bem melhor utilizar o Chromebook. Os professores também ajudam bastante. Eu cheguei, eu não sabia utilizar, porque eu não tenho computador em casa, então foi um pouquinho mais difícil para me adaptar. Mas foi bem legal, assim, eu consegui me adaptar, bom. E foi um dos motivos de eu realmente querer ter trocado de escola. Certo. E você, Gabi? Em questão aos conteúdos, foi uma coisa nova, como eu falei. E, como eu posso dizer, na minha antiga escola tinha alguns conteúdos, igual eu estou vendo agora, que, tipo, era uma coisa que se repetia. Por exemplo, história. Filosofia era uma coisa que eu já tinha lá, Tá. e aqui ele só tem no ensino médio. Então não foi uma coisa muito uau pra mim. Mas, tipo, matemática, física e biologia, química era uma matéria, só uma. Era só uma matéria. É, E aqui são várias frentes. sim. Tá. E é uma coisa que, tipo, ainda não estou muito estabilizada, assim, mas eu tô gostando porque os professores de química e biologia, eu amo os dois. Quem Eles são sabem, os seus o profs? Rafa e o Alexandre. Ah, sucesso! Rafael e Alexandre. E, tipo, o Alexandre, ele viu que nas primeiras provas, eu tava muito nervosa. Não que eu não sabia o conteúdo, porque ele explica muito bem, mas era porque era uma coisa diferente, igual eu tinha falado pra ele, que minhas provas, comparada dele, tem muita escrita. Minha professora fazia mais de assinalar. Agora tem mais escrita. É, Realmente, porque assim, só para explicar para vocês, aqui no colégio nós temos um nível qualitativo. Pensamos muito na qualidade das avaliações, né? Não basta avaliar, você tem que avaliar com qualidade. Então, nós procuramos mesclar bastante questões dissertativas, questões objetivas, questões que exigem um pouco mais de reflexão do aluno, né? Mesclamos as avaliações com algumas questões mais fáceis, médias, algumas difíceis. Mas todos os conteúdos da avaliação, eles são trabalhados com antecedência nas aulas, né? sim, Mas realmente é um desafio fazer uma avaliação, muito. Realmente. né? Uhum. Mas aí agora eu tô melhorando, graças a Deus. E questão de aulas, assim, tirando a matéria e professores, eu comecei a ter muita aula vaga na minha antiga escola a partir de setembro. Tá. E teve, eu acho que quase uma semana seguida que eu tava tendo só uma aula, basicamente, duas. E a gente tinha que ficar, tipo, a aula que a gente não tinha, no pátio, ou podia ir embora mais cedo, mesmo que só tinha uma aula, porque entre 6 e 1 era mais fácil ir embora. E a escola não avisava, só avisava na hora. E aí, bastante amigos meus também saiu. Por esse motivo. Uhum. Ah, não, isso realmente é bem complicado, né? Uma escola particular, ela precisa estar preparada para essas situações. É claro que alguns problemas de saúde, alguma intercorrência pode acontecer na vida de um Sim. professor, afinal de contas, somos todos seres humanos, né? Mas a escola precisa estar preparada para suprir essa necessidade nesse momento de urgência. Teve com o Elcio aula, acho, não sei se com vocês tiveram. Aula, tipo, que ele Algum faltou. problema que ele ficou teve. Só doente que a um gente dia teve aí. o que fazer. Não ficou, tipo, Claro, fora. não, sim. não, gente, aula vaga no Colégio Beca não existe. Então. Impossível, não existe uma aula vaga no colégio. Isso eu posso dar certeza para vocês que já estou mais de 10 anos na escola e nunca vi, tá? Isso não acontece no colégio. Nós temos uma estrutura e temos uma equipe de coordenação e temos todas as auxiliares no colégio que, se for necessário, elas vão atuar, elas vão ficar em sala de aula, mas podem ter certeza que vocês não correm o risco de ficar em aula vaga, tá bom, Gabi? Pode esquecer esse seu medo. Amém. Vamos comentar um pouquinho das primeiras experiências de vocês? Uhum. E das experiências também que a Evelyn viveu nesse retorno aí. Quando você voltou, Evelyn, quais foram as experiências que te fizeram pensar assim: ufa, estou de volta ao meu colégio. Era isso que eu queria.
projetos, eventos, o que aconteceu que te animou? Você lembra de algo do 7º ano, antes de entrar nesse ano? Do 7º, eu lembro que um evento grande que a gente teve, tanto o 7º C Quanto e o o 7º 7º B, B? que foi o teatro organizado pela Kátia, que Ah, era tá. de Os Três Porquinhos. Ah, eu lembro desse projeto. Foi um projeto grande que a gente demorou bastante tempo para produzir ele. E acho que a gente apresentou, se eu não me engano, pro 6º, 7º. É, 6º e 7º, se eu não me engano. Tá. Só para explicar para quem está em casa, foi um projeto que a Kátia Arcas desenvolveu. Acredito que o Rafael participou também, Sim. né? Alguns outros professores auxiliaram também nos ensaios. E eles tiveram que montar uma peça totalmente em inglês para apresentar para as outras turmas. Então, imagine para uma aluna que está retornando para o colégio, que não tinha esse convívio tão grande com o inglês, passar por um desafio desse. Deve ter sido incrível, mas também um pouco É, deu aquele medinho, deu né? um medinho, né? Mas foi Deu. sucesso, né, Evelyn, esse Foi. projeto? Foi muito bom. E o Experiência Beca? Você pegou a Experiência Beca, né, no Peguei, retorno? peguei. Foi Como que muito legal. foi? Foi muito bom. A gente teve que apresentar, se eu não me engano, sobre o desperdício de água. E foi muito bom, porque a gente conseguiu apresentar. Eu fiquei menos tímida, inclusive, que Aham. passava várias pessoas e a gente tinha que apresentar, né, o nosso projeto. Foi muito bom. A gente, acho que a gente fez com o 7º B também, se eu não me Sim. engano. Você voltou bem tímida, bem quietinha, né, Evelyn, pro colégio? Sim, Agora já está mais solta, né? conforme os projetos que eu tive que me soltar mais, né? É, esses projetos, eles ajudam muito realmente no desenvolvimento da comunicação, né? Vocês já Sim. sentiram esse diferencial do nosso colégio? O quanto que nós investimos nas metodologias ativas e nesses projetos para desenvolver essas outras habilidades e competências? Muito, muito. Sim. Eu lembro das apresentações que eu fazia na minha escola antiga. Eu chegava a tremer as pernas, eu não conseguia falar, eu gaguejava. Sim, ainda com uma turma que eu cresci desde pequeno. Aí assim, agora eu entrei no Beca e desde o começo do ano, só com várias apresentações na frente da turma, aí eu acabei perdendo a vergonha. Legal. E com as eletivas, então, né, Gui? É, Não tem como, porque os desafios da eletiva são imensos, principalmente no né? Becamun, que é toda hora tendo que debater um tema que eles sorteiam uma semana antes. Aí a gente se prepara e no dia, nas quartas-feiras, quando tem a aula, a gente vai debatendo. E assim, no começo eu era bem quietinho, agora eu já tô me soltando mais e espero ir bem lá no Becamun, que vai Ah, ter com quarta que certeza. vem. Que é a nossa assembleia, que é um super desafio. Já tivemos aqui dois episódios específicos da assembleia. Para quem não teve oportunidade de assistir, assista, que vale muito a pena. Com certeza teremos mais um episódio sobre a assembleia depois dessa experiência que vivemos essa semana. Então não deixe de acompanhar, porque é um projeto realmente incrível do colégio. E é um diferencial também, né? São poucas Sim, escolas sim. no Brasil que têm Sim. esse projeto da Assembleia Geral da ONU, com temas tão importantes, com temas, não sei se vocês estão acompanhando os noticiários, mas todos os dias em algum jornal é citado um tema que faz alguma referência a um dos temas da nossa Assembleia deste ano. Vocês estão percebendo isso? Sim. Sim, Como é atual, como é importante estar atualizado, né? E saber uhum. discutir esses assuntos. Sim, é bem importante mesmo, justamente por conta de um dos temas do debate, que são as guerras lá no Oriente Médio. E assim, Verdade. tá tendo muito problema, então é sempre bom abrir o jornal, se atualizar um pouco para conseguir se empenhar. Sim. Próximo assunto. Teatro de espanhol e inglês. Vocês participaram agora no primeiro semestre? Eu participei, mas não atuando. Você não atuou esse ano. Não. Tá. Ainda tava sem coragem. Aham. Quem sabe no próximo ano, né? Sim. Aliás, mais uma propaganda aqui. Temos um episódio também incrível com o professor Elcio, onde ele contou muito sobre esse projeto do inglês e do espanhol, como ele desenvolve tudo isso. Então, até para vocês perderem o medo para os próximos, assistam, que vale bastante a pena, tá? Mas e aí? Mesmo assim, você gostou de participar, mesmo não tendo atuado por enquanto? Assim, eu não tava sabendo, porque quando ele dividiu assim pra fazer quem ia ficar atrás do palco e no Na palco, produção, tá. eu tava de atestada essa semana, Ah, você estava doente, sim, certo. e eu só soube quando eu cheguei.
Aí eu falei, nossa, gente, o que tá acontecendo? Aí eles falaram, aí já tinha cada um com seu papel. Aí o Elcio falou, ó, se você quiser, a gente consegue também ver pra você atuar ou ficar fora mesmo. Falei, não, prefiro ficar, porque amém, né? Na primeira vez, né? Mas É. trabalhou, né, Gabi? Sim, nossa, foi muito legal. No Ah, dia que a tá. gente foi fazer aquele negócio de pintar pra colocar no fundo. O cenário. cenário. Sim, foi Porque muito nós legal. temos a equipe do cenário, da produção, de elenco, a direção de elenco, figurino. O teatro envolve Exato. muitas frentes, Sim, né? sim. E foi muito divertido. E aí, você se surpreendeu com esse projeto? Eu me surpreendi, assim, eu me surpreendi ainda mais com a coragem de atuar também. É, Principalmente que eu fui um dos principais ali na peça do Drácula. que legal. Então, assim, eu me senti bem melhor durante ali os ensaios, tudo mais. Mas durante a preparação mesmo, eu fui perdendo a vergonha cada vez que a gente se preparava. Toda semana o Elcio separava pelo menos uns 30, 40 minutinhos da aula dele pra gente ensaiar mesmo, ou ele deixava o pessoal do cenário lá na Maker pra Produzir o cenário. isso. E foi muito legal mesmo, eu me impressionei depois que eu vi alguns cortes que postaram. É inacreditável um projeto desse realizado dentro do ambiente escolar, Sim, né? sim. Muito profissional, você não acha? Aham. E teve vários, né? Não foi só, tipo, Sim. dos primeiros anos. O ensino teve. médio inteiro fez. Sim, todo o ensino médio. E o pessoal do Funde 2 também realizou o teatro. Sim. É que no Funde 2 o teatro é somente de espanhol. E em inglês a Kátia tem outros projetos, como esse que ela citou. E as eletivas? Como estão as eletivas? Evelyn, você tem alguma pergunta para eles? Eu queria saber um pouco mais das eletivas. Acho Quais que- são as eletivas, né, que mais encantaram? Sim, porque eles falam assim e eu não entendo muito. A gente tem as de segunda-feira e as de quarta, né? Que, se eu não me engano, as de segunda são as específicas e as de quarta gerais, né? Eu Não, acho que não. não é. Isso aí. Os nomes ainda não gravei. Ah. O Mas que você já gravou? São tantas e você acabou de entrar no colégio, né? O É. que você está fazendo de eletiva? de eletiva na de segunda eu tô fazendo a do marketing, que agora no segundo semestre vai entrar a fotografia, se eu não me engano, com a professora Bianca. Ah, incrível. E eu tô um pouco animado para as fotografias, justamente porque eu não sei muito bem tirar foto. Uhum. E assim, marketing eu gostei bastante das aulas, é uma coisa que me encantou bastante, porque perde a vergonha também de apresentar em público, que ela pede bastante. E também os amigos, né? Que vira e mexe, você tá com um pessoal novo. Porque nas eletivas nós temos o multisseriado, né? Mistura Então vocês todos os encontram com anos. colegas do primeiro ano, do segundo, médio. do terceiro. Imagino que para vocês que estão entrando no colégio agora, é legal, né? Conhecer pessoas de outras turmas e até aprender com pessoas que têm mais experiência, Uhum. né? Vocês estão tendo a possibilidade de aprender com pessoas que já vivenciaram muita coisa nas eletivas, porque no colégio nós começamos esse projeto do novo ensino médio muito antes da obrigatoriedade. Esse projeto ele veio como uma lei, né? Então era obrigatório em todos os colégios, mas nós começamos muito antes. Temos somos famosos assim por essa inovação. E aí, como começamos antes, aprendemos antes também a oferecer diversas possibilidades. Então, nós temos alunos aí no terceiro que já viveram muitas experiências no primeiro e no segundo. E aí vocês estão tendo essa possibilidade de aprender entre os pares também, entre esses alunos, Sim. né? Animada para as eletivas logo, logo? Acho que Se eu não me sim. engano, é de segunda-feira, o nono ano já participa. Sim, de segunda-feira o quarta nono que não. participa. Não. Isso. A minha filha está no nono e ela já participa. É que depois a carga de disciplina eletiva vai aumentando cada vez mais, né? Então, é porque o nosso nono ano já é um nono totalmente voltado para o ensino médio. Nós acreditamos que no nono nós já precisamos fazer essa transição entre o ensino fundamental 2 e o médio.
né? Então, o aluno, com certeza, ele vai se adaptar muito melhor no primeiro médio, se ele já receber essa carga maior de informações e conteúdos e experiências no nono, do que se ele for ter essa experiência somente no primeiro. Exato. Imagina se vocês já tivessem vivido um pouquinho disso no nono. Sim. Esse Ia ser ano muito vocês bom. não teriam essa insegurança, Uhum. né? Nós temos os alunos do nosso nono ano hoje já participando da assembleia. Então, quando eles estiverem no ensino médio, eles também não terão toda essa ansiedade e esse medo, porque eles já viveram a experiência uma vez. Um outro diferencial, os nossos alunos do nono já fazem o horário do intervalo junto com o ensino médio. Então, no Colégio Beca, nós acreditamos que esse período de adaptação entre os segmentos ele é muito importante, que nós precisamos fazer com calma, porém nós precisamos fornecer o máximo possível de elementos para que isso aconteça de uma forma tranquila. Então, o nosso nono no colégio é bem puxado, mas o processo acontece de uma maneira mais fluida depois no ensino médio. Sim. Uhum. E aí, dá uma ansiedade para o nono ou ainda não? Ainda Ah. quer aproveitar bem o segundo semestre no oitavo? Com certeza. Ah, mas é legal as eletivas. Eu gostei bastante. Agora que vai mudar de quarta, eu tô na da Regina ainda, né? Que é de Uhum. matemática. Certo. E eu tava querendo fazer o teatro agora ou continuar na dela, que é bem legal. E essa possibilidade de vocês experimentarem no ensino médio áreas diferentes do conhecimento é incrível. Imagina que você tem a possibilidade de experimentar uma disciplina da área de matemática, uma outra da área de ciências, uma outra mais ligada a humanas, e aí você consegue se enquadrar já e descobrir qual é a sua praia, entre aspas, no ensino médio. Seria muito mais difícil o estudante que só descobre qual é a sua área lá na faculdade. É. Imagina você começar um curso na área de exatas e de repente descobrir que você era da área de biologia ou que você era da área de humanas. É igual a feira de profissões Né? que vai ter. A feira de profissões também ajuda muito nesse E eu processo. gostei bastante quando eu fiquei A sabendo. feira de profissões é incrível. Inclusive, podemos fazer um episódio sobre isso, né? Narrando algumas experiências de alguns estudantes. Mas, além de toda essa riqueza de conteúdo e de possibilidades das eletivas, nós oferecemos também a feira de profissões, né? Onde várias faculdades de peso vêm até o colégio e apresentam carreiras, planos de ensino, conteúdos programáticos das faculdades, então é muito interessante, né? Percebam que é um colégio que, além de apostar nos conteúdos que nós já temos que cumprir, que estão ali estabelecidos na BNCC, como língua portuguesa, matemática, química, geografia, que são os conteúdos que toda a escola tem que cumprir, nós oferecemos também essa carga riquíssima de disciplinas eletivas e mais todos esses projetos desenvolvendo habilidades e competências e possibilitando que vocês escolham com muito mais segurança lá na frente. E aí a chance de vocês errarem é menor. Além Sim. disso, a questão das línguas, né? Do inglês, do Sim. espanhol, que é fortíssima. Uhum. Sem contar nos esportes, em toda a É. parte de interação que nós temos no colégio. Já estão animados para os Jogos de Outubro? Sim. Sim, sim. Já ficaram sabendo de algumas coisas sobre esse evento no nosso colégio? Eu escutei o pessoal da minha sala comentando sobre, só que eu não sei se eu vou participar, que eu já não sou muito bom. Não, Guilherme, não existe essa possibilidade. Eu tava igual, confesso. Não, é porque vocês acabaram de entrar no colégio. Olha só, nós temos várias modalidades. Vocês não precisam participar de todas as modalidades, mas pelo menos de uma. Né? O professor Altimar agora no segundo semestre, ele começa a pegar mais firme nos treinos. Muitos alunos marcam até treinos fora, né, Evelyn? Sim, Em bastante. quadras de condomínio de alguns alunos, as pessoas ficam muito motivadas. É uma semana muito gostosa no mês de outubro. É uma semana que vocês não têm aula das outras disciplinas. É uma semana voltada para os jogos. E além dos jogos da parte do esporte, tem também os jogos de tabuleiro, tem os desafios do inglês, às vezes os desafios de espanhol. É uma semana incrível. Vocês precisam assistir um episódio sobre isso, que vocês vão se animar, Gui. Tá bom. Prometo. Não é, Evelyn? Com certeza. Conta pra você como que é a semana dos jogos. Ai, é incrível pra mim, principalmente pela bagunça, né? Ah, De torcer, de jogar, principalmente.
E direto a minha sala fala disso. Já comentaram até sobre a camiseta, inclusive, Verdade. É. que foi o prêmio da festa junina, né? Verdade! Foi. Vocês foram vencedores da festa junina, né? Sim. Volta um pouquinho para a festa junina, a gente já chega nos jogos. Me fala da experiência da festa junina. O que que aconteceu? Então, o tema era novela. Certo. A nossa sala, eu não vou confessar muito assim, mas ela não estava tão confiante assim, mas sempre mantendo a calma e confiantes, né? E se dedicando, né? Porque eu dedicando acompanhei bastante. alguns ensaios de vocês e vocês levaram muito a sério. Sim, a escolha das novelas, principalmente, a gente pensou muito sobre isso. Escolha dos personagens, Dos do figurino. personagens. Do figurino foi assim, foi acho que o mais importante e o mais difícil, porque a gente decidiu em cima da hora o figurino que a gente ia usar, né? As coisas, os acessórios que a gente ia usar. E acho que deu tudo certo por conta disso. A gente tava bem no Deu. tema mesmo. Foi muito lindo. Vocês ficaram em qual lugar? A gente ficou, como assim, primeiro, né? Primeiro lugar, É. né? Então deu muito certo, né, Evelyn? Sim. É, a festa junina no nosso colégio, a partir do Fundo 2 e do ensino médio, é uma festa onde os estudantes recebem o tema, todo ano muda esse tema, e aí, junto com o tema, eles recebem o desafio de criar uma coreografia linda, né, inesquecível, seguindo todas aquelas regrinhas do ano. Esse ano, algumas das regras tinha que a coreografia tinha que fazer menção a alguma novela, né, da Isso. televisão brasileira. O figurino tinha que estar relacionado com alguma novela. E, além disso, vocês tinham que apresentar pelo menos 3 personagens icônicos de novelas brasileiras. E aí vimos personagens maravilhosos, né? Sim. Foi um passeio, assim, pela história da televisão brasileira, que faz parte da nossa cultura, né? O povo brasileiro é um povo que está muito ligado Sim, sim. a televisão e foi lindo demais. Fora isso, a possibilidade de interação entre as turmas, de descontração. Vocês desenvolvem também muitas habilidades, porque não é fácil uma turma se entender, conversar a ponto de criar uma coreografia. Eram coreografias complexas, vocês viram. Sim. Tinham coreografias de 5 minutos, né, de 4 minutos, não é fácil. Então, é um desafio onde a turma vai constituindo a sua imagem de turma, né? Os alunos vão se fortalecendo, é um apoiando o outro. Porque na festa junina, nem todos os alunos dançam super bem de uma turma, e aí é um apoiando o outro para desenvolver isso. Como nos jogos, nem todos os estudantes jogam todas as modalidades super bem. Você pode ser melhor em uma e não tão bom em outra, né? Mas aí tem os amigos e tem um professor que vai te apoiar a desenvolver da melhor maneira possível. E esse trabalho com o corpo, gente, não é só uma questão de interação, de leveza. É muito importante nós trabalharmos o corpo também. Não Sim. só a mente, mas o corpo está mais do que provado que a gente precisa desenvolver, precisa estar bem fisicamente, até para aprender melhor, né? Exato. Então, são eventos assim que nós adoramos muito na escola. Nossa, tô falando muito hoje, né? Porque eu fico empolgada, que eu sou muito apaixonada por todos esses projetos. Então, vamos lá. Já falamos sobre o teatro, já falamos sobre as eletivas, falamos sobre a assembleia, falamos sobre a festa junina. Agora chegamos nos jogos. Mas agora, pensando um pouquinho fora desses grandes eventos e desses grandes projetos, tá? Pensando no dia a dia ali da sala de aula, está valendo a pena estudar no Colégio Beca? Sim, Sim. muito. Sem pensar nesses grandes eventos. Estou falando de lições, conteúdos, temos muitas aulas tradicionais também. É o que a gente sempre repete aqui no colégio, né? O colégio acredita que é possível equilibrar o melhor dos dois mundos, de um ensino mais tradicional, com aulas mais tradicionais, onde o professor vai ali explicar o conteúdo e vai cobrar esse conhecimento de uma maneira mais tradicional, como numa avaliação escrita, por exemplo. Como acreditamos também que é possível desenvolver muitos projetos para, com isso, desenvolver simultaneamente habilidades e competências e conteúdo. Então, pensando em tudo isso no dia a dia, por que está valendo a pena estudar no Beca? Olha, eu olho pelo formato das aulas. Assim,
eu vim de uma escola tradicional, que não tinha projetor, não tinha, como, por exemplo, lá no auditório que tem a lousa interativa. Sim, então era tudo escrito na lousa. E com o projetor, eu acho que facilita bastante a vida do professor e a do aluno também. Então eu acredito que torna as aulas bem mais interativas. E bem mais dinâmicas, né? Exato. O nosso material da Geek é riquíssimo em vídeos, imagens, né? Sim. Materiais complementares aos textos. Como às vezes o Michael, o Rafael, eles passam alguns Kahoots sobre o material da aula para a gente Verdade. concretizar. Então, é uma dinâmica bem legal que eles fazem. Legal. O Kahoot, para quem não conhece, é um recurso técnico, tecnológico, né? Que é como se fosse um quiz. É tipo um É joguinho. um joguinho e a sala fica muito animada, porque é uma forma do professor coletar dados instantaneamente depois do conteúdo que ele aplicou, ele coleta dados para saber o nível de compreensão dos estudantes. Então, se muitos estudantes estão acertando ali as questões do Kahoot, que vocês gostam tanto, é uma ferramenta que mostra para o professor que, ok, que o conteúdo foi assimilado com sucesso. Agora, dependendo do nível de acerto ali, aquele professor vai falar: opa, esse conteúdo eles não pegaram tão bem de primeira, eu vou precisar trabalhar um pouco mais nesse conteúdo. Então, o Sim. que para vocês parece ser assim um joguinho lúdico, gostoso, para nós professores é uma ferramenta de coleta de dados para saber se tudo está fluindo bem, entende? Uhum. Nessa de joguinho, essa semana, ontem mesmo, na aula do Rafael, a gente fez um jogo, não sei se ele fez com o primeiro A, Não, ainda não. do jogo da memória. E foi muito legal. Ele tava com uma expectativa baixa, porque, querendo ou não, era sobre, como fala? Os Tabela elementos. periódica. Tá. Então, era pra você saber cada um pra jogar. E ele falou, não sei se vai dar certo, mas eu vou testar. Foi muito bom. A Que minha sala legal. inteira gostou e a gente foi trocando, porque cada joguinho tinha um tema da tabela. Porque, né, não tinha como colocar todos. Então, foi muito legal. Porque ele foi rodando na sala, ele formou Show. grupos e foi muito interativo e legal. Legal. E as aulas acabam passando, né? Tem muita aquela questão do tempo psicológico, né? Sei lá, antigamente uma aula de 50 minutos parecia que demorava 5 horas e meia para terminar. Verdade. Essas aulas mais dinâmicas, né? Com possibilidades diferentes, não parece que elas passam mais rápido, assim? Uhum. Que é mais gostoso? A hora que você pisca já tá quase na hora de ir embora. Né? Sim. Né? É boa essa sensação de aprender sem ficar se preocupando com o tempo, Uhum. né? E você, princesa, o que você quer comentar das aulas, assim, do dia a dia? Pra mim sempre valeu muito a pena, principalmente ter voltado, né, em relação a tudo. Em relação aos métodos de estudos, em relação à interação, principalmente com jogos, inclusive. Acho que pra mim foi muito bom. Eu sempre gostei daqui. E então, por exemplo, a lousa interativa era tudo muito diferente, era tudo muito novo, né? Tanto jogos, quanto isso, quanto auditório, porque em escola pública a gente sabe que é uma realidade muito diferente, né? Sim. Então, eu nunca tive isso. Então, agora, por tudo, assim, tanto pelos estudos, quanto por tudo, assim. Pela estrutura, né, Evelyn? Pela Você estrutura, está isso. citando estrutura. A estrutura do nosso colégio é muito boa, né? Sim, As salas de aula são grandes. sim. Nós temos ar-condicionado em todas as salas. São limpíssimas. A nossa equipe da manutenção capricha muito, né? Todos os dias, em todas as aulas, na troca de turnos. Vocês sentem, assim, a escola é cheirosa. Você anda pelos corredores, né? A escola é cheirosa. Os banheiros são limpíssimos, são cheirosos. Nós temos um auditório maravilhoso. Agora nós temos 2 quadras cobertas, né? Há um tempo atrás nós tínhamos uma quadra aberta e uma coberta. E uma descoberta. Agora nós estamos com 2 quadras cobertas. Fora isso, nós temos a estrutura lá dos menores, com os parques, a praça. Temos a biblioteca, que está cada vez assim sendo mais revitalizada. Temos o pátio, né, com uma área Sim. gostosa ali no intervalo, com os jogos. Vocês gostam dos jogos do intervalo? Sim, É. eu não participo muito. É. Aí ele faz intervalo comigo, a gente vai Tá. junto, né?
Gabi, você está um pouquinho tímida ainda, eu tô percebendo isso, Tô viu? meio nervosa ainda. Ah, Mas, tipo, eu não pego muito pra jogar porque tem muita gente. Mas a gente fica jogando Uno às vezes. Sim. tá, Uno. É. Ah, tem essa questão também na minha antiga escola. Não podia levar jogos. Não deixa. Era só o que tinha na escola. Tá. E assim, além de tudo, vocês estão vivendo uma experiência sem os celulares, Verdade. né, no colégio. Então a possibilidade de interação é muito rica, né? Não tem mais aquele negócio de todo mundo olhando para o celular. Agora é olho no olho, É, né? Conversa. ainda com os jogos que tem lá no pátio, o pimbolim, ping-pong, o hockey de mesa, é bem legal lá. Eu vejo os meninos super saem correndo só pra pegar aquilo. É. Verdade. Ensino médio, bate a sinal, todo mundo, ó, querendo chegar logo no intervalo. Né? Aí então fica bem cheio no horário de lanche. Mas é gostoso, dá pra interagir bastante com o pessoal. Olha, eu fico muito feliz de ouvir tudo que vocês estão falando para nós. Que bom que vocês foram bem acolhidos. Se não tivessem sido bem acolhidos nesse retorno, como no caso da Evelyn, nesse início, com certeza vocês não estariam tão à vontade aqui hoje Sim. para comentar esses assuntos, né? Espero que vocês tenham uma trajetória linda no Beca. Vocês estão só no início do ensino médio. Tem o segundo semestre inteiro pela frente, com muitas experiências maravilhosas. O segundo ano, o terceiro. Tenho certeza que vai ser um período que vai ficar marcado para sempre na cabeça de vocês, no coração de vocês, e que vai fazer toda a diferença quando vocês estiverem lá na frente, procurando uma área do mercado de trabalho, né? Sim. Sim. Procurando um estágio, ou de repente num intercâmbio. Não sei ainda se vocês já têm planos para o futuro. Mas tenho certeza que vocês estão preparados sendo preparados da melhor maneira possível, Sim. né? E a Evelyn, então, tem uma trajetória aí deliciosa pela frente, né? Metade do Sim. 8º ano, o 9º inteiro e todo o ensino médio. Vai dar pra aproveitar bem mais. Eu Verdade. espero que vocês continuem aproveitando com toda essa intensidade que vocês estão vivendo isso. Eu sempre falo que nós precisamos ser muito gratos pelas oportunidades que nós temos na vida, né? A Sim. Evelyn passou por uma experiência que ela precisou, que eu tenho certeza que você amadureceu muito com essa experiência fora do colégio, né? Nós aprendemos muito com tudo que acontece na nossa vida, com Sim. todas as adversidades, mas eu tenho certeza que hoje você valoriza muito mais a possibilidade de estar no Colégio Beca, né? Com certeza. E eu espero que todos os nossos estudantes valorizem essa possibilidade, né? Agradeçam aos seus pais, porque Sim. sabemos que os pais fazem de tudo para oferecer o melhor para os filhos e vocês estão tendo o melhor, né? Agora, para finalizar, imagine que tem um amigo seu em dúvida se ele vem para o Colégio Beca ou se ele continua na escola onde ele está ou se ele procura outras possibilidades. Imagina que é uma pessoa que você vai pensar, poxa, um amigo tem que ser alguém que você goste. E eu só indico para os meus amigos algo realmente que eu gosto, que eu confio. Eu não vou indicar algo que não está me fazendo bem. Então, o que que você falaria para esse seu amigo que está na dúvida entre vir ou não, olhando ali, ó, para ele? Imagine É. que é seu amigo que está com dúvida. Eu com certeza Por ia que você chamar. acha que ele deveria vir ou não? Ah, Olhando ali para o seu amigo. eu com certeza ia chamar pro Beca, porque o acolhimento em si é muito bom. O pessoal, cheguei, assim, primeiro dia, a Fabi, a coordenadora, me instruiu ali com o pessoal da minha sala, né, entre o primeiro A e o primeiro B. Então, ela já me levou ali no grupinho do primeiro A. E, cara, é muito bom, assim, o método que eles usam é muito bom. As amizades dá pra fazer com muita facilidade. Então, eu com certeza ia chamar pro Beca mais de um amigo. Sim. Show. E você, Gabi? Eu chamaria muito também por novas experiências. Porque, igual você citou, nem todas as escolas proporcionam o que o Beca tem. E é muito bom, porque
como as experiências, amizades, os professores também. Nem é todas as escolas que são, tipo, os alunos e os professores se dando bem. E aqui se dão muito Sim. bem. Sim, sim. O clima do Colégio Beca É uma um coisa clima é leve. Isso, você resumiu. O clima do colégio é um clima leve. Os professores, você percebe, você olha para os professores e você percebe que os professores estão felizes, estão bem, Não é estão aquela... empolgados, né? A Uhum. relação dos alunos com os professores é muito Não boa. é aquela coisa de aluno e professor e cada um se respeita. Não, ali é todo mundo amigo. Todo mundo amigo. A dona Kátia sempre diz que no colégio, na verdade, nós somos uma família. E ela sempre preza pelos valores da família. Então, eu sou professora de muitos alunos ali. Eu imagino que cada um desses alunos tem uma mãe, tem um pai, tem uma família que amo muito, que amam muito ele, né? Sim. E todos vocês merecem ser tratados dessa forma, com respeito, com amor, com carinho. Afinal de contas, vocês passam muitas horas no colégio. Exato. Sim. Imaginem que nós temos alunos no Fundi 1, no ensino infantil, que ficam um período completo, às vezes das 8 às 5 no colégio. Então, esse acolhimento é fundamental, Uhum. desde os pequenininhos lá do berçário até o ensino médio. Mas estávamos falando do clima, né? Então, é um clima muito gostoso. Uhum. A hora que bate o sinal ali de troca entre uma e outra, os professores vão passando, vocês devem perceber isso, Sim. né? E esse acolhimento que vem da nossa gestão também, da Patrícia, da Dona Cátia, elas estão ali sempre muito próximas de vocês, ali no intervalo, a coordenação acompanhando a entrada, a saída. De repente tem um dia que tem um que está um pouco mais triste, vocês já devem ter presenciado. Sim. Um dia alguém mais triste, com algum problema particular, imediatamente todo mundo já se une para acolher e para ajudar da melhor forma possível aquele estudante. Uhum. Uhum. Né? Então é um clima muito. Ai, eu sou muito apaixonada. Eu sou. Não dá, eu sou suspeita para falar do colégio. Então é isso que você falaria para alguém sobre o acolhimento e sobre o clima da escola. Sim. Tá. E você, Evelyn? Bom, eu O que falaria. você falaria para uma pessoa que está pensando assim: nossa, estou indo para o 9º ano, já quero ir para uma escola para fazer um ensino médio. Por que essa pessoa deveria vir para o Beca? Bom, como eu conheço aqui, eu indicaria super, porque o que é bom eu falo mesmo. Uhum. Então, pelo acolhimento, principalmente, pelo ensino, pela relação entre as pessoas aqui é muito boa, tanto com os professores, alunos, até funcionários mesmo. Sim, E acho que, principalmente, esses três, né? Esses principais, o acolhimento, o estudo e a conexão que cada um tem com cada um aqui. É muito legal, importante, eu acho. legal. Sabe que vocês falando agora sobre tudo isso, me veio à cabeça as formaturas. Nas formaturas, geralmente, no discurso dos formandos, eles citam isso. As experiências que eles viveram, o acolhimento que eles tiveram em vários momentos e como eles se sentiam em casa, estando no colégio. Sim. Nós temos estudantes que já se formaram há anos, que já estão trabalhando há anos e de vez em quando retornam ao colégio para matar saudades. Inclusive, tem até um episódio sobre isso, com ex-alunos do colégio que se formaram. Agradeço muito o papo de vocês, tá? Todas as dicas que vocês colocaram, toda a experiência. E como eu já disse anteriormente, espero que vocês tenham experiências ainda melhores daqui para frente, tá bom? Tá bom. Eu que Obrigada. agradeço. Obrigada. Muito obrigado. obrigada. Colégio Beca. Qualidade no presente, sucesso no futuro.